Bom dia, gente. Que hoje seja um dia abençoado para todos nós. Um ótimo sábado para vocês. Que neste sábado vocês possam desfrutar das bênçãos do Senhor, dessa bênção grandiosa que é estarmos vivos hoje, né? Neste dia maravilhoso que o Senhor criou para nossa alegria. Deixa eu arrumar aqui a tela. Gente, hoje a gente vai continuar o nosso estudo aqui em Esther, capítulo 3. E aqui, nesse capítulo aqui, a gente vai se deparar com Amã querendo acabar com todo o povo judeu por estar com raiva de Mardoqueu, que é o tio de Esther, né? Aqui, o título do capítulo 3 é Amã é exaltado e cria ódio a Mardoqueu. O que aconteceu que Amã ficou com ódio de Mardoqueu? Eu não vou ler aqui agora, mas vocês podem, não vou ler todo o capítulo, mas vocês podem acompanhar aí com a Bíblia de vocês e lerem, depois meditarem, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar coisas grandiosas com vocês e muito particulares com cada um de vocês, assim como o Senhor tem falado comigo. E aqui, o que aconteceu? O versículo 1 fala: Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com eles. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. E isso, o fato de Mardoqueu não se prostrar diante de Amã, despertou primeiro nos outros guardas, nos outros servos, a curiosidade, o questionamento. E dia após dia eles se indignavam porque Amã passava e Mardoqueu não se prostrava. E todos os dias eles perguntavam por que Mardoqueu não se prostrava diante de Amã, como era a ordem do rei, que todos fizessem. Mas Mardoqueu não dava ouvido. Ele não se atentava, ele não batia boca. E é isso que a gente tem que fazer, a gente pode trazer isso para os nossos dias, porque nisso aqui a gente vê, eles já, como se fosse, aqui nos dias de hoje, como se fosse as setas que o inimigo lança, as pessoas que ele usa para vir caçar intriguinha com a gente, que a gente tem que deixar de lado. A gente não vai ficar, não adianta a gente ficar batendo boca, não tem necessidade de ficar discutindo, de ficar batendo boca com os outros. Quando você sabe o porquê do seu posicionamento, quando você sabe quem você é, quando você tá firmado em Deus, a gente não precisa de nada disso, porque não é pelo muito falar. Quando precisa, Deus, Ele nos justifica. Então, a gente não tem... Vocês já viram aquela frase, não se ofenda, não se defenda e não ofenda? A gente pode aplicar aqui nisso aqui, no que Mardoqueu estava vivendo. A gente pode trazer isso para os nossos dias. E assim, aqui, esses mesmos servos que ficavam perguntando para Mardoqueu por que ele não se prostrava diante de Amã, foram lá em Amã para jogar a provocaçãozinha, né? Pra falar assim, ai, Mardoqueu, ele não se prostra diante de você. Pra fazer com que Amã ficasse com raiva de Mardoqueu. Só que o que aconteceu? Amã descobriu que Mardoqueu era judeu. E o povo judeu, eles não se prostravam diante de outras pessoas, diante de outros deuses. Isso era é uma ordem do Senhor, não só para os judeus, mas para nós. A gente não tem que se prostrar diante de outros deuses. Nós, o povo de Deus, a gente não tem que se prostrar, se ajoelhar, adorar outros deuses. Não, a gente tem que se prostrar diante do nosso Deus, porque é Ele que vai na nossa frente, é Ele que luta as nossas batalhas, é Ele que guerreia por nós, é Ele que nos dá a vitória. É somente a Ele que a gente deve adorar, que a gente deve se prostrar diante dele. Tanto na alegria quanto na dor, a gente se prostra no chão, se joga, chora, adora, clama. Vou te passar uma moto aqui. E
Assim é com a gente, tanto com o povo, tanto foi com eles, quanto com a gente. Esse mandamento segue para todos nós. Adorar é só a Deus, se prostrar é só diante dele, porque ele é o único que pode vencer por nós. Ele é o único que pode nos justificar. Ele é o único que conhece o nosso coração, a nossa intenção. Então, assim, eu acho esse aqui eu acho muito lindo, né, gente? Todo o capítulo de Esther é muito lindo, mas isso aqui, Mardoqueu, ele se manteve reto perante o Senhor. Não é porque a ordem do rei, que era superior, era que todos se prostrassem, mas ele não. Mesmo ele estando sempre lá na porta do palácio, ele se manteve íntegro diante do Senhor. Ele não se corrompeu. E isso é muito importante para a gente também nos dias de hoje, sabe? A gente não se render a adorações falsas, se prostrar diante de outras pessoas, de outros deuses, de outras coisas, porque o mundo faz isso. Porque foi uma ordem. Não, a direção de Deus é clara para o povo de Deus. A gente tem que caminhar contrário à vontade do mundo. Porque Ele é o nosso Criador, nós somos filhos amados dele. E Ele cuida da gente. Quem nos dá o livramento é Ele. Quem nos guarda é Ele. Quem nos coloca de pé é Ele. Quando a gente cai, é Ele que nos levanta. Gente, quantas vezes a gente tá precisando de um amigo, quantas vezes a gente tá ali numa situação difícil no fundo do poço, a gente olha, todo mundo some, mas quem permanece com a gente? O nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, Ele que nos ama, Ele que cuida de nós. Ele que nos dá o livramento, que nos dá a roupa, que nos dá o calçado, que nos dá a água para beber, que nos dá o alimento. Gente, sem Deus, nada disso seria possível, sabe? As coisas não são... Gente, o povo santo de Deus, a gente sabe que por mais que a gente se esforce, é Deus que nos abençoa, é Ele que provê nas nossas vidas. Porque se não for a vontade de Deus, o cliente não chega, a porta de trabalho não abre, as contas não são pagas, o alimento não chega até a gente, sabe? Então, quando a gente passa a entender isso, essa grandeza de que tudo na nossa vida só é possível, a gente só desfruta de tudo que a gente tem por causa do Senhor, porque é Ele que nos abençoa. E eu demorei muito, gente, para entender isso, mas nesses últimos meses Deus tem me mostrado tanto isso, Deus tem trabalhado tanto isso em mim, gente. Quem me vê aqui não imagina as coisas que eu já passei, o meu passado longe de Deus. Não foi bom, foi difícil. Eu passei muita coisa, muitas dores, muito sofrimento, mas desde o dia em que o Senhor, Ele abriu as mãos pra mim, que Ele estendeu as mãos pra mim, que Ele sempre me sustentou, gente, isso é nítido na minha vida. Mas desde quando eu voltei correndo pros braços dele, ferida, machucada, magoada, cheia de dores, e Ele me acolheu como filha, como a filha amada que eu sou. Ele tem trabalhado muito no meu coração, gente, muito. Um dia eu acredito que Deus vai me dar a oportunidade de contar o meu testemunho pra vocês. E, gente, quando eu olho assim pra trás, eu vejo tanto o cuidado de Deus, tanto, assim. Quem me conhece, tem as mulheres do grupo de Geração de Marias, que é um grupo de mulheres muito abençoadas, muito usadas por Deus, que eu faço parte. Muitas estão aqui no canal e eu agradeço muito pela presença de cada uma das Marias maravilhosas de Jesus, que elas sabem um pouquinho assim da minha história. E, gente, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso. Eu repito todos os dias comigo, mesmo passando por lutas, Deus é bom, Deus é bom, Deus é muito bom, sabe, gente? E não é assim, você tá falando que Deus é bom porque você
você mora numa casa boa, porque não te falta nada. Gente, com Deus, nada vai faltar pra gente. A gente só precisa ter fé e exercer a nossa fé. Exercer, assim, sabe? Porque Ele é o nosso provedor. A gente tem que colocar nele a nossa dependência, nele a nossa expectativa. A gente tem que buscar tudo nele. Tudo, tudo, tudo. Porque, olha, quando a gente volta aqui pro capítulo 3, a gente sabe que a história de Mardoqueu foi difícil. Ele foi levado pra Suzã, ele foi levado junto com os exilados, gente. Eles passaram por dificuldades, por inúmeras dificuldades, eu imagino. Eles passaram por necessidades, mas Deus sempre sustentou. Deus sempre cuidou, Deus abençoou. Tanto é que a história dele vai ser mudada. E aqui a gente sabe que no capítulo 2, a gente viu que ele descobriu a conspiração dos guardas do rei contra o rei, mas Mardoqueu ainda não recebeu nenhuma recompensa por ter contado a Esther, por ter, de certa forma, livrado a vida do rei, né? Mas isso é Deus. Deus já vai preparando ali todo o cenário, Deus já vai preparando toda uma história. E Deus não precisa de cenários favoráveis para mudar a nossa história. Não é quando tudo tá impossível, quando você olha assim e fala: Senhor, Pai, o que tá acontecendo? Eu não sei mais o que fazer. Pai, olha isso aqui. Não dá, aos meus olhos humanos, a circunstância não bate. Eu olho assim e na minha humanidade, Pai, eu penso, não dá, não vai mudar. Mas, gente, é aí que Deus chega e faz tudo novo. Ele muda o cativeiro, ele restaura tudo, sabe? É muito maravilhoso. Tudo é um processo na vida da gente, né? As nossas bênçãos, elas já estão todas preparadas pra gente, já tá tudo pronto. Mas Deus, ele vai trabalhando na gente, no coração da gente, moldando o nosso caráter pra gente poder viver as bênçãos. Deus não faz nada fora de hora. A gente que é muito imediatista, a gente que fica assim, ai, mas eu quero agora, eu quero agora. Eu sou assim, gente. Deus tá me mudando, Deus tá me moldando nisso daí. Mas ainda tem muito de imediatismo dentro de mim. E aqui eu olho para a sabedoria de Mardoqueu. Ele não teve recompensa nenhuma ainda. Ele continuou ali esquecido, praticamente, pode-se dizer assim, pelo rei, pela benfeitoria dele. Mas ele não se revoltou contra Deus, ele não se voltou contra, ele não falou, ah, Senhor, eu fui, eu contei, eu fiz o que era certo e tô aqui, outra pessoa recebeu por mim a honra. E agora? Não, ele se manteve firme no posicionamento dele com Deus, no relacionamento dele, na identidade dele com Deus. A minha bebezinha aqui, gente. Gente, eu precisei mudar o cenário aqui. Que vocês viram, né? A minha bebê chegou ali e ela é bem barulhenta. Criança, né, gente? Minha casa é cheia de vida. Eu tenho 3 filhos. Ela é a mais novinha, tem 1 ano e 11 meses. E ela é bem agitada. Então, assim, gente, Mardoqueu, ele se manteve íntegro com Deus. Ele não ficou revoltado. E isso acontece muitas vezes com a gente. Eu não sei com vocês, mas comigo já aconteceu de eu falar, pai, por quê? Sabe? De eu questionar a Deus. Ai, gente, graças a Deus, Deus tem me mudado muito, viu? Vou falar pra vocês. Só que o que aconteceu, gente? Vamos voltar aqui, né? O que aconteceu? Aqui, no capítulo 3, Amã, quando ele descobriu a origem do povo de Mardoqueu, a raiva dele não se incitou só com Mardoqueu. Para ele não seria suficiente só acabar com Mardoqueu. Ele queria acabar com todo o povo judeu. Por quê? Porque o costume do povo judeu não era o mesmo dos outros povos. O povo judeu não se prostrava diante de pessoas
como era o costume naquela época de se fazerem em reinos. Então, assim, ele ficou com muito ódio. E aí ele foi conversando com um e com outro no palácio e foram lançando sorte para poder acabar com todo o povo judeu em todas as províncias do reino do rei Assuero. E aí ele foi, conversa, aqui fala assim, ó. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou por, isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. E aí ele já queria acabar com todo o povo judeu. Aí, gente, ele diz: se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem. Eu tive que dar uma pausinha no vídeo aqui de novo, gente, porque ela entrou aqui no quarto. E aí, continuando aqui no versículo 9, fala assim: se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então, mas em tudo isso, gente, a gente vê o trabalhar de Deus, porque nada acontece se não for da vontade de Deus, se não for a permissão de Deus. Então, Deus permitiu aquilo ali acontecer para ele mostrar o poder dele, a grandeza dele, para ele mostrar que ele é Deus, que ele é soberano, indiferente de povo, de reino, de qualquer coisa. Só acontece o que ele quer, só acontece o que ele permite. E o povo judeu, ele era o povo escolhido de Deus, eles eram guardados, eles eram protegidos pelo Senhor. Eles tinham vitória quando caminhavam com Deus, sabe? E assim, mesmo que eles passaram muitas dificuldades, mas Deus era com eles. Deus era com eles em todo o tempo. E Deus, ele endurece coração, ele amolece coração. Ele faz tudo, porque ele é Deus, ele é soberano, ele é onipotente, onipresente, onisciente. E assim, aqui a gente vê que ele já estava trabalhando nisso para mostrar o poder e a grandeza dele, para mostrar que ninguém toca nos dele, porque ele protege. E mais para frente a gente vai ver que aquilo que era um decreto de morte para acabar com todo o povo judeu, Deus deu vitória para eles sobre todos os inimigos, sabe? Deus deu paz para o povo, Deus deu descanso. E esse é o nosso Deus, gente. Ele usa as situações contrárias, aí ele usa aquilo que era para nos machucar, para nos trazer morte, para mostrar o poder dele na nossa vida, para mostrar que ele é Deus, que ele é soberano, que ele pode todas as coisas, que para ele não existe impossível, sabe? É muito lindo. Se a gente for parar para observar isso, gente, é muito lindo mesmo, porque a palavra de Deus, ela fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo, gente, é tudo, não é só aquilo que é bom, não, é tudo. As situações ruins também vão cooperar para o nosso bem, quando a gente ama a Deus de todo o coração, quando a gente busca o Senhor, quando a gente quer viver o propósito dele pra gente. E então aqui, gente, eles chamaram os escrivãos do reino e enviaram por todas as províncias do reino do rei Assuero o decreto. Eu vou ler aqui, ó.
Então chamaram os escrivães do rei, isso é no versículo 12. Do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme a tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província e aos principais de cada povo, a cada província segundo a sua escritura e a cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. E as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder todos os judeus, desde o moço até ao velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Então, gente, aqui a ordem era para que todos os judeus, todos, gente, não era para ficar nenhum, fossem mortos todos no mesmo dia. Que tristeza, gente, né? Eu imagino quanto choro, quanto lamento houve quando esse decreto chegou em todas as províncias. E aí aqui fala, aqui no último versículo, no versículo 15. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã, que era onde o rei habitava, né? E o rei e Amã se assentaram a beber. Porém, a cidade de Suzã estava confusa. Em outras versões fala que na cidade de Suzã tinha muito choro. Porque, gente, o decreto ali era para que todos morressem. Então, como que não estava o povo judeu? A cabeça deles estava confusa. Eu imagino que muito confusa. Capaz que eles estavam assim, Deus, mas como assim? Por quê? Pai, o Senhor nos tirou de lá, do Egito, como eles já haviam falado antes. Pai, o Senhor tirou a gente do Egito para morrer. Peraí, não tem sentido. E às vezes isso acontece com a gente também. A gente passa por situações, né, na vida da gente que a gente olha e fala assim: peraí, por quê? Pai, o que tá acontecendo? Mas, gente, Deus muda tudo, tudo. Basta a gente buscar, basta a gente crer, basta a gente confiar. Quando vocês estiverem passando por uma situação muito difícil, busquem a Deus. Gente, eu sei que a tendência nossa como ser humano é buscar em pessoas o conforto, o consolo, a ajuda, uma revelação. Eu preciso de uma palavra do Senhor para isso daqui, porque eu não tô entendendo, eu preciso de direção, eu vou pedir o fulano de tal. Não, gente, eles são pessoas como nós. Se eles têm, mas eu vou porque ele tem mais relacionamento com Deus. Você também pode ter, eu também posso ter, eu tô aqui dia após dia tentando construir tijolinho por tijolinho o meu relacionamento com meu pai. E assim é vocês. É ótimo a gente receber a oração. É ótimo, eu também gosto, amo quando alguém se oferece para orar por mim, para liberar uma bênção. É maravilhoso, mas gente, não tem preço a gente falar com o nosso pai. Às vezes nem palavra não sai, gente. Às vezes eu sento assim e eu falo, pai, hoje eu não tenho. Tá tão confuso aqui dentro de mim, pai, que eu não sei nem como que eu começo a falar as coisas pro senhor. Porque tem, gente, tem dias que a gente tá assim, que tá uma confusão enorme dentro da gente. E aí eu falo, pai, eu vou sentar aqui e ficar caladinha. Escuta o meu coração. Entende, pai, o que tá acontecendo aqui dentro de mim? Porque nem eu não tô sabendo. Sabe, pai, nem eu não consigo falar pro senhor, explicar assim o que tá acontecendo comigo, o que tá se passando aqui dentro de mim. Tem tanta coisa acontecendo dentro de mim, às vezes não é nem do lado de fora, gente. Às vezes é dentro da gente mesmo, sabe? Aqueles conflitos internos. A bênção não chegou ainda, o tempo de espera pra gente tá cumprido. Mas assim, se você sentar e ficar caladinha,
Às vezes nem vai conseguir ficar calado, às vezes a gente chora, às vezes tem gritos que a gente quer liberar, mas grita, grita na presença do seu pai, chora. Ele é seu pai, ele te criou, ele sabe todas as coisas. Deus é o único que sabe exatamente o que passa dentro do coração da gente, dentro da cabeça da gente, porque tem coisas que nem a gente mesmo sabe explicar, mas é que tinha confusão na mente de todos os judeus de Suzã, que já tinham recebido o decreto. Eles estavam todos confusos com tudo aquilo, mas a gente vai ver nos próximos capítulos que eles não se deixaram abater quando foi pedido para fazer o jejum, todos jejuaram. E quando a gente jejua, a gente está colocando a nossa dependência em Deus. A gente está mostrando para Deus que sem Ele a gente não é nada. A gente está mostrando a gente está se alinhando à vontade dele, se alinhando a Ele. Porque o jejum é para isso, gente. Ele não é para mudar a Deus, ele é para mudar a gente, para tirar a nossa carnalidade, para diminuir o nosso eu. Porque o evangelho é isso, gente. É a gente negar a si mesmo, é carregar a nossa própria cruz, é buscar ser mais parecido com Jesus. É engolir sapo muitas vezes, querendo abrir a boca e despejar 1001 palavras para fora, mas a gente se cala ali e fala: Pai, a minha vontade de falar muita coisa, mas eu não vou falar. Eu entrego para o Senhor, Pai. Me ajuda. E se for para eu falar alguma coisa, que na hora certa o Senhor coloque as palavras certas na minha boca. Sabe, gente? É a gente deixar Deus ser Deus. Deus tá no controle de tudo. E é isso que eu deixo para vocês aqui hoje. Que aqui o meu maior aprendizado no capítulo 3 aqui, sem dúvida, é essa parte de que aquele decreto que era para a morte, que era para o fim da vida, para a destruição, Deus muda, Deus transforma em vida, Deus transforma em vitória. E a gente vai ver isso aí nos próximos capítulos do livro de Esther. Vocês vão acompanhar comigo. E para esse dia de hoje, eu desejo que cada vida, cada pessoa que ver esse vídeo, que acompanhar aqui a leitura, que seja muito abençoado, que seja alcançado pelo Senhor neste dia e que vocês possam testemunhar das bênçãos do Senhor sobre vocês, que vocês venham transbordar na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, gente. Um bom dia para vocês, bom final de semana.